Olá pessoal, hoje continuaremos a falar sobre base de dimensão de espaço vetorial. Então vamos iniciar nossa aula com um teorema que é o seguinte: se B é um conjunto formado por n vetores, que é uma base do espaço vetorial V, então todo conjunto com mais de n vetores é LD. Citamos esse exemplo aí, esse teorema, perdão, na nossa última aula, muito brevemente, sem uma demonstração, mas queríamos na verdade trazer aí uma consequência importante desse teorema, que é o seguinte corolário: duas bases quaisquer de um espaço vetorial V têm o mesmo número de vetores. De fato, se supomos que nós tenhamos duas bases, A e B, do espaço vetorial V, A com n elementos e B com m elementos, como A é uma base e B é um conjunto linearmente independente, m tem que ser menor ou igual a n. Porque note, se m for maior do que n, n é o número de vetores de A é uma base. Então, pelo teorema, esse conjunto, né, formado por m elementos de B tem que ser LD, mas B é LI. Então m tem que ser menor ou igual a n pelo teorema. Da mesma forma, como B é base e A é LI, então n tem que ser menor ou igual a m, né, também pelo mesmo teorema, porque se n for maior do que m, né, temos que m é o conjunto de elementos, né, da base B, então mais do que m elementos me dá um conjunto LI, então se n for maior do que m, A então teria que ser LD, né? E nesse caso A é LI, ok? Então temos que m é menor ou igual a n e que n é menor ou igual a m. Assim sendo, m e n têm que ser iguais. Ou seja, toda base de um espaço vetorial tem que ter o mesmo número de elementos. Como vimos, né, no caso do R2, né, toda base possui dois vetores Li, não mais do que isso, né? Toda base do espaço das matrizes de ordem 2 possui quatro matrizes, né, Li, né, como uma base, e não mais do que isso, né, e assim por diante. Né, para o MNGR também vamos observar o mesmo tipo de situação. Né? Bom, mas definindo o que é dimensão. Dimensão de um espaço vetorial V ela é um número que é dado pelo total de vetores, número de vetores em uma base para o espaço vetorial V. Aqui vamos adotar a seguinte notação, né? Dim índice K de V denotará a dimensão do espaço vetorial V sobre o corpo K. Então, uma observação é que esse corpo ele será omitido, né, para a leveza de notação, para a simplicidade da notação que nós estamos utilizando, né, exceto quando o corpo for o corpo dos complexos. Então, quando for o corpo dos complexos, ele será destacado aqui. A menos disso, né, nós teremos esse K aí omitido. Bem, então exemplos, né, de dimensão. A dimensão do R2 é igual a 2, porque nós já vimos que toda a base do R2 possui dois vetores. Assim será também com a dimensão do R3, que é igual a 3, que toda a base de R3 possui três vetores, e assim por diante. A dimensão do Rn é igual a n, porque toda a base de Rn possui n vetores. Se olharmos agora para C2, né, como um espaço vetorial sobre R, note que aqui nós estamos omitindo aí o corpo, né, dos reais, né? Então todas essas dimensões aqui, esses espaços nós estamos tratando como espaços vetoriais sobre R, então foi omitida aqui o corpo, né, dos reais. Aqui também estamos omitindo, então aqui olhando para C2 como um espaço vetorial sobre o corpo dos reais, né? Então ele tem dimensão 4. E olhando para C2 como um espaço vetorial complexo, ele tem dimensão 2. Né? Por quê? Temos aqui dois exemplos, né, de bases. Então essa aqui é uma base de C2 sobre o corpo dos reais. Né? Então todo vetor de C2 pode ser escrito, pode ser expandido como combinação linear desses quatro vetores. Né? Pode ser provado isso. E no caso de C2, sobre o corpo dos complexos, todo vetor de C2 pode ser expandido nessa base. Né? Outras bases podem ser também consideradas. Né? Essas bases não são únicas, como nós já observamos. Então, a dimensão
do C2 sobre o corpo dos reais é 4, e a dimensão do C2 sobre o corpo dos complexos é igual a 2. Quanto à dimensão do P2R, ela é igual a 3, porque afinal de contas nós já vimos que o conjunto formado pelos polinômios 1t e t quadrado é uma base de P2R. Então são 3 polinômios linearmente independentes. Da mesma forma, uma base para o Pn de R, né, será um conjunto formado por n mais 1 polinômios, né, linearmente independentes. Ou seja, nesse caso a dimensão de Pn de R é igual a n mais 1. Quanto à dimensão do M2R é igual a 4, porque já vimos que uma base do M2R é formada por 4 matrizes, né, linearmente independentes. Uma base, por exemplo, do M3R será formada por 9 matrizes, né? Mas no geral, no caso geral, a dimensão do Mn de R será n quadrado. Então teremos n quadrado matrizes linearmente independentes. Quanto ao subespaço nulo, ele é zero, né? Porque nós já vimos que um vetor, para ser linearmente independente, ele precisa ser não nulo, né? E nesse caso, esse vetor estaria me dando o número de elementos, né, da base, né? No caso do subespaço nulo, ele é um vetor linearmente dependente, tá? Então, a dimensão do subespaço nulo é zero, ok? Bem, vamos ver agora algumas propriedades sobre espaços vetoriais de dimensão n, né? Lembrando que existem espaços vetoriais de dimensão infinita, mas não é o caso do que nós vamos tratar no nosso curso, né? Isso aí já é um outro enfoque. Então vamos tratar de espaços vetoriais de dimensão finita, tá? Então supondo que a dimensão de V seja n, né? A primeira propriedade é a seguinte, né? Se W é um subespaço de V, então a dimensão de W será menor ou igual que a dimensão de V, que é igual a n, né? De fato, W, né, sendo um subespaço, né, toda a base de W aí vai ter um número menor de elementos do que o espaço vetorial V. Tá? Então a dimensão de W tem que ser menor ou igual que a dimensão de V. Bom, qualquer que seja o subconjunto S de V com mais de N vetores, né, então S é LD. Então isso vem de uma consequência, né, do teorema, né? Se nós sabemos que a dimensão de V é N, então uma base de V é formada por N elementos, né? Então, se houver aí um subconjunto com mais de N elementos, ele tem que ser linearmente independente, né? Então, isso vem como uma consequência imediata do teorema. A propriedade 3, que pode ser vista aí numa prova dela no livro do Boldrini, ou então no livro lá que está disponível lá na plataforma Moodle, né, diz que qualquer conjunto de vetores Li em V, ele pode ser completado até formar uma base do espaço vetorial V. Tá? Então esse é um resultado interessante que nós vamos, daqui para o final da aula, usar esse resultado. Tá? Então diz que se temos um espaço vetorial V, né, com um conjunto de vetores linearmente independentes, né, onde esse conjunto, o número de elementos desse conjunto de vetores, ele é menor do que a dimensão de V, ele é menor do que n. Então nós podemos completar ele com, digamos, se esse conjunto tem S elementos, né, e V tem dimensão n, então podemos tomar n menos S elementos em V, né, linearmente independentes, ou seja, esses elementos estão em V, que não estão nesse conjunto, né, inicial aqui. Então tomamos n-s elementos nesse conjunto V, né, que estão fora do subconjunto dado, tá? E aí pode-se completar então V até obter uma base. Bom, a propriedade 4, seja S um conjunto formado por n elementos, né, um conjunto de n vetores. Essa propriedade ela tem dois itens que são os seguintes, né? O 4.1 diz que se S é Li, isso implica que S é uma base para V, e 4.2 diz que se S gera V, isto é,
subespaço gerado por S é igual a todo V, então S é uma base para V. Essa é uma outra propriedade que é muito interessante porque ela nos poupa aí cálculos, né, na hora de você verificar se um determinado conjunto forma uma base para um espaço vetorial V. Tá? Então, que nós precisamos ter aí em mente, né? Porque temos que conhecemos a dimensão do espaço vetorial V, né? E temos um conjunto com n elementos, que é o mesmo número que descreve, né, o que dá aí a dimensão do espaço vetorial V. Então, basta que saber conhecer, né, a dimensão do espaço, ter um conjunto, né, que tem o mesmo número de elementos que dá a dimensão daquele espaço. Se esse conjunto for linearmente independente, podemos concluir diretamente que ele é uma base para V. Ou, então, mostrarmos que S gera V. Ou seja, podemos mostrar ou uma coisa ou outra, e podemos então concluir que esse conjunto ele forma uma base para o espaço vetorial V, desde que nós saibamos quem é a dimensão desse espaço vetorial V. Então é preciso conhecer, né, nesse caso, a dimensão do espaço vetorial V. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto, um par de vetores, né, do R2. Eu sei que a dimensão do R2 é igual a 2. Então eu posso provar que esse conjunto é linearmente independente e por esse resultado, por essa propriedade, nós podemos então concluir que esse conjunto é uma base para o espaço vetorial V. Ou ainda, né, poderia mostrar que aquele conjunto de vetores gera todo o espaço vetorial V. A conclusão seria a mesma. Bem, exemplos, né? Vamos ver aqui em R3, né? Alguns subespaços de R3, né? Então, todo espaço de R3 cuja dimensão é zero, né, é exatamente o subespaço nulo. Né? Se a dimensão de um subespaço W de R3 for igual a 1, então W é uma reta passando pela origem. Se a dimensão desse subespaço da R3 for 2, ele é um plano passando pela origem. E se for 3, será o próprio R3. Tá? Então, como uma ilustração aqui, vamos ver a seguinte figura. Né? Temos aqui um plano inclinado. Né? Note que aqui a origem do sistema de coordenadas x, y, z, né? É exatamente a origem do R3, então é um subespaço nulo. Né? Temos aqui um subespaço de dimensão zero. As retas do x, do y e do z estão sobre, melhor dizendo, os eixos, né, do x, y e z estão sobre retas suportes que passam também pela origem, tá? Então são subespaços, temos aqui subespaços de dimensão 1, né? Os planos coordenadas x, o, y, o, z e x, o, z, né, são planos que passam pela origem. Então são conjuntos, né, que contêm a origem. E então nesse caso são subespaços de dimensão 2. Quanto ao subespaço, né, ou melhor dizendo, o conjunto, que é esse ente geométrico de dimensão 2, né, que é o plano x mais y mais z igual a 1, tá? Ele não passa pela origem. Então isso aqui não forma, né, um subespaço vetorial de R3, tá? Porque ele não passa pela origem, embora seja um ente geométrico de dimensão 2. Tá? Bom, exemplo 10. Temos aqui uma base de P2R, nós sabemos que tem dimensão 3, né? Porém W, o subespaço gerado pelos polinômios 1 e t, ele é um subespaço de P2R, cuja dimensão é 2, se é menor ou igual que a dimensão do P2R. Tá? Então, isso aqui vem daquele teorema que nós vimos inicialmente. Né? Bem, da mesma forma, o subconjunto formado por essas duas matrizes, né, é um subconjunto do M2R. Esse conjunto gera um subespaço W de M2R, cuja dimensão é 2,
e é menor ou igual que a dimensão do M2R, que é 4. Nós já vimos que 4 matrizes Li formam uma base desse espaço. Bom, o exemplo 11 diz o seguinte: temos aqui um conjunto formado por 3 vetores, né, do R2. Nós sabemos que o conjunto formado por 1, menos 1 e por 0, 1 é um conjunto Li. Se tomarmos, né, por exemplo, 1, menos 1, 2, 5, também é um conjunto Li, formam uma base de R2. Né? Da mesma forma, 0, 1 e 2, 5 é um conjunto Li, formam uma base de R2. Mas esse conjunto com 3 elementos é linearmente dependente. De fato, podemos ver que o vetor 2, 5 é 2 vezes 1 menos 1 mais 7 vezes 0, 1. De fato, 2 vezes 1 mais 7 vezes 0 vai dar 2. Tá? E 2 vezes menos 1 mais 7 vezes 1 vai dar 5. Ok? O conjunto formado por 1t, t quadrado, 2t mais 3t quadrado é LD. Já vimos que o conjunto formado pelos polinômios 1t e t quadrado forma uma base, né, do P2R. Então, esse conjunto formado por esses 4 polinômios será linearmente dependente. Né? De fato, 2t mais 3t quadrado pode ser escrito como 0 vezes 1 mais 2 vezes t mais 3 vezes t quadrado. Tá? Então, esse vetor ele é LD com os demais, né? Com 1t e t quadrado. Ou ainda, podemos aqui, né, nesse caso, omitindo t quadrado, né? 1t e 2t mais 3t quadrado será também uma base do P2R. Então, aqui nesse caso, t quadrado pode ser escrito como 0 vezes 1, menos 2 terços de t, mais 1 terço de 2t, mais 3t quadrado. Tá? Então, isso mostra que t quadrado ele é LD com esses 3 vetores. Tá? Então, lembrando que a dimensão do P2R é 3. Então, basta ter 3 polinômios, né, linearmente independentes aí, para termos aí, então, uma base do P2R. Bom, o conjunto formado por um 0, 0, 1 e 1 menos i também é LD em C2 como um espaço vetorial complexo. Vimos que, no caso do C2, como espaço vetorial complexo, a dimensão do espaço é 2. Né? Então, por exemplo, os vetores 1, 0 e 0, 1 formam uma base, né? São vetores Li. Poderíamos pegar também 1, 0 e i, 1 menos i, é uma outra base. Ou pegar também 0, 1 e 1, i, melhor, e 1 menos i, né? Que é também uma base do C2, né? Como um espaço vetorial complexo. De fato, o conjunto formado por i e por 1 menos i, ele pode ser escrito como i vezes 1, 0, mais 1 menos i vezes 0, 1. Ou ainda, podemos escrever aqui o 0, 1 como 1 menos i sobre 2 vezes 1, 0, mais 1 mais i sobre 2 vezes i em 1 menos i. Então, esses 3 vetores, eles são, de fato, LD. O conjunto formado por esses 5 vetores, né, vão ser LD em C2 como espaço vetorial real. Né? Já vimos que C2 como espaço vetorial real tem dimensão 4. Tá? Então, quaisquer desses 4 vetores aqui, né, considerados em separado, eles podem se formar, então, uma base para o C2 sobre o espaço vetorial real. Tá? E, de fato, nós sabemos que esse conjunto ele é LD, porque, por exemplo, tomando 1 mais i, 2 menos 3i, ele pode ser escrito como 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes i, mais 2 vezes 0, 1, menos 3 vezes 0i. Tá? Então, você tem 1 vezes 1, mais 1 vezes i, mais 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, que vai dar 1 mais i. Né? 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, menos 3 vezes i, dá 2 menos 3i. Né? Lembrando que aqui a nossa notação, né, que nesse caso nós falamos que iríamos omitir, né, somente nesse caso aqui que estamos frisando que aqui é o C2, né, como espaço vetorial real. Então, nesse caso, esse espaço tem dimensão 4. Bom, considere agora os vetores V1, 1 menos 1, 0, e V2 igual a menos 1, 1, 2. Vetores de R3. O problema pede para completar, então, o conjunto formado por V1 e V2, de sorte a formar uma base de R3.
Bem, inicialmente nós temos que garantir que V1 e V2 sejam vetores Li em R3, né? Então, V1 e V2, afirmamos aqui que eles são linearmente independentes, pois se fosse LD, então um deles poderia ser escrito como combinação linear do outro, ou seja, existiria um escalar A de tal sorte que 1 menos 1, 0, fosse igual a vezes menos 1, 1 e 2. Então, isso nos fornece aqui o sistema de equações, né? Com equações 1 igual a menos 1 igual a e 0 igual a 2A. Então, da segunda e da terceira equações, teríamos que A igual a menos 1 e A igual a 0, que é uma contradição, porque nesse caso, então, teríamos a identidade menos 1 igual a 0. Tá? E essa contradição foi obtida, né, quando fizemos a suposição de que V1 e V2 seriam linearmente dependentes, ou seja, essa hipótese ela é falsa. Quer dizer que os vetores de fato V1 e V2 são linearmente independentes. E como a dimensão do R3 é conhecida, é igual a 3, né, precisamos escolher aqui um vetor V3, né, de tal sorte que esse vetor V3 ele seja linearmente independente com V1 e com V2. Ou seja, tal que V3 não possa ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. Em outras palavras, V3, V1 e V2 são não coplanares. Tá? Então, supondo que, nesse caso, nós vamos ter que considerar, então, né, uma atribuição aqui de V3, né? Vamos atribuir valores aqui ao V3, tá? E vamos supor que esse vetor V3 possa ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2, tá? Então, lembrando aqui, estamos fazendo um chute, né, do vetor V3, tá? Atribuímos valores e aí vamos testar se esse V3 cabe aí no processo, tá? Então, supondo que V3 seja uma combinação linear de V1 e V2, ou seja, estou supondo que V1, V2 e V3 são LD. Então, o vetor V3, que é 0, 1, 3, ele pode ser escrito como A vezes V1 mais B vezes V2. Então, 0 é A vezes 1 mais B vezes menos 1, que dá A menos B. 1 é igual a A vezes menos 1 mais B vezes 1, isso dá menos A mais B. 3 é igual a vezes 0 mais B vezes 2, que dá 2B. Então, copiando esse sistema aqui, né, no próximo slide, temos o quê? Que 0 igual a menos B, 1 igual a menos A mais B e 3 igual a 2B. Então, da terceira equação, B igual a 3 meios, né? Substituindo então o valor de B na primeira equação, que é essa aqui, obtemos que A e B são iguais e iguais a 3 meios. Né? Substituindo agora o mesmo valor de B, né, que era 3 meios, né, na segunda equação, vem que A é igual a B menos 1 e isso é igual a meio. Uma contradição porque nós já tínhamos que A era igual a 3 meios e agora obtemos que A é igual a meio. Tá? E essa contradição veio do fato de que nós supomos que V1, V2 e V3 eram LD, ou seja, V3 poderia ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. Então quer dizer que o conjunto formado por V1, V2 e V3 é linearmente independente. Tá? Então, como a dimensão do R3 é 3, né? Sabemos então que o conjunto formado por V1, V2 e V3 é uma base de R3. Ok? Isso porque conhecemos, né, a dimensão do R3, né, e verificamos que, de fato, esse conjunto é linearmente independente. Então, usamos aí a propriedade 4.1. Uma outra solução seria considerarmos V3 como o produto vetorial de V1 e V2, né, que é conhecido já de vocês aí da geometria analítica. Né? Lembrando que V3, por definição, é um vetor que é perpendicular a V1 e perpendicular a V2. Né? Ou seja, V3 ele é não coplanar com V1 e V2. Então seria uma outra possibilidade para o V3. Tá? Formaria então um conjunto, né, de 3 vetores linearmente independentes de R3, que me daria uma base.
Bem, mostre agora que o conjunto S, formado por esses três vetores do R3, é uma base para R3. Bom, então basta mostrar que esse conjunto S é um conjunto Li, né? Porque já conhecemos a dimensão do R3, que é 3, né? Ou poderíamos mostrar que S gera todo o espaço R3, ou seja, que todo o vetor do R3 é a combinação linear desses três vetores. Tá? Mas vamos verificar que esse conjunto é Li. Então, e apelar, né, para a propriedade 4, né, ou seja, nesse caso o item 4.1 da propriedade 4. Então, de fato, tomando uma combinação linear nula desses três vetores, obtemos aí um sistema, né, onde temos que A é igual a zero, A mais B mais C é igual a zero e B é igual a zero. Então, facilmente nós verificamos aí desse sistema que A e B e C são iguais e iguais a zero. Tá? Nesse caso, então, o conjunto formado por V1, V2 e V3 é linearmente independente, né? E como a dimensão do R3 ela é igual a 3, então temos aí uma base, né, do R3. Bom, teorema. Esse teorema é um teorema bastante interessante, né? O teorema da soma de subespaços, que permite a gente verificar, por exemplo, a dimensão, né, da soma de subespaços. E diz que se U e W são subespaços de um espaço vetorial V de dimensão n, então a dimensão de U é menor ou igual que a dimensão de V, né? A dimensão de W é menor ou igual que a dimensão de V, né? Lembra aqui da nossa primeira propriedade que foi vista, né? Se temos um subespaço de um espaço vetorial V de dimensão n, então a dimensão desse subespaço é menor ou igual que a dimensão de V. E a dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U inter W. Lembrando que quando nós somamos, né, as dimensões de U e de W, nós contamos duas vezes a dimensão da interseção. Então é necessário retirar uma vez esse valor. Bom, para uma demonstração desse teorema, vocês podem ver lá o livro, né, disponível no Moodle, da professora Simone, ou então o livro do Boldrini. Tá? Mas vamos ver aqui exemplos, né, de como se aplica, né, esse teorema para, por exemplo, o caso do espaço vetorial R3. Né? Vamos considerar os subespaços dos ternos de R3 da forma AB0, W subespaço dos ternos da forma 00C, com C um número real. Tá? Então, verificando o que é um vetor do R3 pertencer ao subespaço W. Né? Isso equivale a dizer que esse vetor ABC é da forma AB0 com A e B números reais. Okay? Mas esse vetor ele pode ser reescrito na forma A vezes 100 mais B vezes 010. Então, ele sendo combinação linear desses dois vetores, né, nós vemos que o vetor ABC ele pertence ao subespaço gerado por 100 por 010. Esse espaço é um espaço vetorial, melhor dizendo, um subespaço vetorial de dimensão 2. Né? Então, ele é gerado, né, por esse... Temos um subespaço que é gerado por dois vetores linearmente independentes. Tá? Temos, então, um subespaço de dimensão 2. Verificar agora o que é um elemento pertencente a W. É um elemento ABC pertence a W, justamente se ABC é da forma 00C com C é um número real. Esse vetor ele pode ser reescrito na forma C vezes 001. Então, isso nos diz que W aqui é, de fato, um subespaço gerado por 001. Ou seja, esse elemento de W é um elemento no subespaço gerado por 001 que possui dimensão 1. Tá? Então, nós temos que a soma, né, do subespaço com subespaço W, né, qualquer elemento que seja tomado em U mais W, ele será uma combinação linear de 100, 010 e 001. E essa é exatamente a base canônica do R3. Tá? Então, nós facilmente podemos verificar que o U mais W é todo o R3.
ok? E quanto à dimensão, né, de o interW, ou melhor, o interW, ele será o subespaço nulo. Por quê? Voltando aqui ao nosso slide anterior, um elemento que está na interseção de U com W tem que ser um elemento da forma, um elemento ABC, né, que seja da forma AB0 e ao mesmo tempo seja da forma 00C. Então, com isso, nós temos que A tem que ser igual a zero, B tem que ser igual a zero e C tem que ser igual a zero. Então, a interseção de U com W é formada pelo vetor nulo. Ok? Então, temos que U mais W é todo R3 e a interseção dá a origem, né, do R3. Então, a soma direta de U com W é todo o R3. E pelo teorema da dimensão, a dimensão de U mais W, né, será a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da interseção, que é zero. Tá? Então, a dimensão de U mais a dimensão de W será igual a 3. Tá? Lembrando que a dimensão de U era 2, né, nós vimos isso, e a dimensão de W era igual a 1. Prosseguindo, né, vamos tomar um outro exemplo, né, onde V agora é o espaço vetorial R3, U é o subespaço dos ternos ABC de R3, tal que A igual a B. W é o subespaço formado pelos ternos do R3, né? ABC está esquecendo igual a zero. Tá? Então vamos verificar agora o que é um elemento ABC está em U. Né? Então isso equivale a dizer que ABC é da forma AAC desde que A é igual a B. Tá? Então, esse vetor AAC ele pode ser reescrito como A vezes 1, 1, 0, mais C vezes 0, 0, 1. Então, o vetor ABC ele está no subespaço gerado por 1, 1, 0 e 0, 0, 1. Okay? Então, são dois vetores linearmente independentes, é possível nós provarmos isso, né? E nesse caso, então, o subespaço U tem dimensão 2. Bom, quanto a um elemento pertencer a W, né? Então, ABC pertence a W, especialmente se ABC é da forma A, B e 0. Isso, então, esse vetor pode ser reescrito na forma A vezes 1, 0, 0, mais B vezes 0, 1, 0. Ou seja, esse elemento de W, na verdade, é um elemento do subespaço gerado por 1, 0, 0 por 0, 1, 0. Novamente, um espaço de dimensão 2. É possível mostrar, então, que U mais W ele é todo o R3. Tá? Podemos verificar aqui, por exemplo, que o vetor 1, 1, 0 ele é uma combinação linear desses outros três vetores que formariam a base canônica do R3. 1, 1, 0 ele é 1 vezes 1, 0, 0, mais 1 vezes 0, 1, 0, mais 0 vezes 0, 0, 1. Tá? Então, esse vetor, se tomarmos um elemento, né, de U mais W, então ele seria um elemento que seria a soma de uma combinação linear desses dois vetores, mais uma combinação linear desses dois outros vetores. Tá? Que no final, como esse vetor é a combinação linear dos outros três, né, vamos ter apenas três vetores na nossa combinação linear, formando aí um vetor de U mais W. Então é possível mostrar que U mais W está em R3 e que R3, por sua vez, está em U mais W. Por outro lado, a interseção de U com W vai ser o subespaço gerado por 1, 1, 0. Notando que para estar um elemento que está na interseção, então ele pertence a U e pertence a W, né? Mas se ele pertence a U, então ele é da forma AAC, e se pertence a W, ele é da forma AB0. Então, esses vetores, né, teriam que ser iguais. Então, A igual a A igual a B e C igual a 0. Então, ele seria da forma AA0, pondo A em evidência, né? Ele fica um múltiplo do vetor 1, 1, 0. Então, a interseção de U com W é o subespaço gerado por 1, 1, 0, que é um subespaço de dimensão 1.
Tá? Então, temos aqui a dimensão de U é 2, a dimensão de W é 2 e a dimensão de U inter W é igual a 1. Okay, então, a dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U inter W. Tá? Então, isso vai dar 2 mais 2 menos 1 igual a 3. E podemos ainda, né, com o cálculo da dimensão de U mais W, né, e sabendo, né, de fato de que U mais W é igual a R3, né, concluir então o seguinte, né, como U mais W é um subespaço de R3, tá, e a dimensão de U mais W é igual a 3, segue então que U mais W é todo R3. Ok? Bem, o exemplo 16, você já vê igual a P4 de R, U e W subespaços de V, né, tais que a dimensão de U é igual a 4, a dimensão de W é igual a 3. Então, pede para mostrar no item A que a interseção de U com W é diferente do subespaço nulo, e que se a dimensão de U e a dimensão de W são iguais a 3, no item B, pede para achar todas as possíveis dimensões de U inter W. Bom, então vamos ao item A. Né? Sabemos que a dimensão do espaço vetorial V P4 é igual a 5, né? O V é igual a P4 de R. Sabemos que a dimensão de U é 4 e a dimensão de W é 3. Então, podemos usar o teorema das dimensões. Né? A dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U inter W é igual à dimensão de U mais W. E isso, por sua vez, é menor ou igual que a dimensão de todo o espaço vetorial V, que é o P4 de R, e que vale 5. Tá? Então, temos que 4 mais 3 menos a dimensão de 1 inter W, né? Isso vai ser igual a 7, menos a dimensão de 1 inter W, que por sua vez é menor ou igual a 5, que é a dimensão do P4 de R. Tá? Isso implica então que a dimensão de 1 inter W será maior ou igual que 7 menos 5, que é igual a 2. Então, se a dimensão de 1 inter W é maior ou igual a 2, né? Então o inter W não pode jamais ser o subespaço nulo, que é um subespaço de dimensão zero. Tá? Então, a dimensão de U inter W é estritamente positiva, né? É maior do que zero. Quer dizer que o inter W é diferente do subespaço nulo. Bom, quanto ao item B, novamente vamos usar o teorema das dimensões, né? A dimensão de U e de W são iguais a 3. Pede para achar as possíveis dimensões de U inter W. Então, sabemos que a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de U inter W é igual à dimensão de U mais W, que por sua vez é menor ou igual que a dimensão de P4 de R, que vale 5. Então temos que 3 mais 3, né, que é 6 menos a dimensão de 1 inter W. Isso é igual à dimensão de 1 mais W, que por sua vez é menor ou igual a 5. Então, daqui nós temos que a dimensão de U inter W, isso é maior ou igual que 6 menos 5, que é igual a 1. Bom, então as possibilidades, né, que nós temos. A dimensão de U, nós sabemos que ela é 3, a dimensão de W é 3. A dimensão de U inter W é maior ou igual a 1. Então, se fosse 1, teríamos então, pelo teorema das dimensões, que a dimensão de U mais W seria 3 mais 3 menos 1, que dá 5. Né? Outro caso, outra possibilidade seria 3, 3, 2, 4. Então, a dimensão de U inter W seria igual a 2. Então, teríamos 3 com mais 3, 6 menos 2, 4. E, por fim, a dimensão de U inter W poderia ser 3, né, no máximo. Porque, veja, a dimensão de U é 3 e a dimensão de W é 3. Então, no máximo, U e W seriam iguais, tá? Que nesse caso nos daria o que? Dimensão de U 3, dimensão de W 3, dimensão de U inter W 3. 3 mais 3 menos 3 vai dar 3. Tá? Então, no máximo, o inter W seria o próprio U ou o próprio W. Tá? Então, uma dimensão de U inter W é maior ou igual a 1, temos como possibilidades 1, 2 e 3. Ok? Observação. Todo conjunto Li com menos de n vetores em um espaço vetorial de dimensão n, ele pode ser completado até que se obtenha uma base para V. Então,
Isso é um resultado que nós já falamos, né, desde o início, né, que esses N vetores ali poderiam ser completados até se formar uma base para o espaço vetorial V. Então, como resultado, uma consequência disso, né, temos o seguinte teorema. Seja V um espaço vetorial com dimensão N, considere U um subconjunto de V, um subespaço de V, então existe um subespaço W de V, tal que V seja soma direta de U com W. Tá? Então, temos um espaço vetorial U que tem dimensão menor do que V, né? Então, esse subespaço podemos considerar uma certa base, podemos completar essa base, né, obtendo então um subespaço W. De fato, suponha que a dimensão de U seja R. Né? Então, R é menor ou igual que N, que é a dimensão do espaço vetorial V. Tá? Seja B', então, um conjunto formado por V1, V2, etc., VR, uma base do espaço vetorial U. Tá? Então, ele é um subespaço de dimensão R, né? Então, toda base do subespaço U tem R elementos. Bom, tomando então os vetores VR mais 1, VR mais 2, etc., Vn, né? Em V menos o B', ou seja, são elementos que estão em V, mas que não estão em B', tá? Que são linearmente independentes. Pode-se então completar o B', tal que o conjunto formado pelos elementos de B', que são V1, V2 e VR, né, mais o VR mais 1, VR mais 2, Vn, né, seja então uma base do espaço vetorial V. Pondo então agora W como sendo subespaço gerado por VR mais 1, VR mais 2, etc., Vn, né, tem-se então que o interW é o subespaço nulo. Né, lembrando que os elementos de W, né, que geram W, foram escolhidos dentro de V, né, e fora do B'. Tá? Então eles não têm interseção alguma a não ser o subespaço nulo, porque, afinal de contas, tanto U quanto W são subespaços. Okay? Então, temos que a interseção é nula, né? Eles somados vão dar todo o espaço vetorial V, tá? U mais W, porque, afinal de contas, B é uma base, né, do espaço vetorial V. Então, todo vetor de V vai ser uma combinação linear, né, desses N vetores. Então, R vetores de U e N menos R vetores de W. Então, o espaço vetorial V será a soma direta de U com W. Tá? Que a dimensão, né? Lembrando que a dimensão, nesse caso, de V que é igual a N, né, é a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão de um inter W que é zero. Então, R mais N menos R dá exatamente N, né? Que é a dimensão do espaço vetorial V, que nesse caso é U mais W. Bem, continuando, né? Consideremos agora aí o seguinte problema. Seja W1 um subespaço gerado por esses três vetores do R5, né? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 1, 1, 0, 1, 0, onde W1 é um subconjunto do R5, um subespaço do R5. Então, pede para encontrar um subespaço W2 de R5, tal que a soma direta de W1 com W2 seja todo o R5. Bem, notando agora aqui o seguinte, que esse conjunto, né, ele é LD, porque de fato o primeiro vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Isso quer dizer que W1, na verdade, ele é um subespaço gerado por apenas dois vetores. Né? W1 é um subespaço gerado por 1, 1, 0, 0, 0 e por 0, 0, 0, 1, 0. Então, W1 é um espaço vetorial de dimensão 2 e W2 ele é um espaço, tá, de dimensão 3 nesse caso. Né? Queremos encontrar um W2 de tal sorte que W1 mais W2, né, somado diretamente com W2, seja todo R5. Tá? Então, esse subespaço W2 tem que ser formado por três vetores linearmente independentes, que nós podemos até, nesse caso, arbitrá-los. Tá? Então, a dimensão 2, né, a dimensão de W2, perdão, é igual a 3. Então, considerando aí esses três vetores, né, são
conjunto formado por 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Estamos formando eles então como sendo W2. Poderíamos tomar qualquer outro conjunto formado por vetores, 3 vetores de R5 diferentes desses, tá? Mas que, contanto que sejam linearmente independentes e que estejam fora de W1, tá? Então, é possível fazer isso com outros vetores, sim. Bem, então tomando esse conjunto, né, como sendo o conjunto W2, né, esse conjunto ele é linearmente independente, então peço que verifique isso como um exercício, tá? Prosseguindo, né, podemos mostrar que o R5 é a soma de W1 com W2, então isso é facilmente verificado. Basta provar então que o W1 mais W2 é um subconjunto do R5 e que R5 é o subconjunto de W1 mais W2. Tá? Então, vou deixar isso aqui para vocês verificarem. E vamos verificar que a interseção entre W1 e W2 é exatamente o subespaço nulo. Então, como verificar isso? Se W é um elemento, né, do R5 que está na interseção entre W1 e W2, então W está em W1 e W está em W2. Isso quer dizer que W pertence ao subespaço gerado por esse vetor e por esse vetor, né? Lembrando que W1 era um subespaço de dimensão 2, então ele é combinação linear desses dois vetores, e é também combinação linear desses outros 3 vetores, que eram os vetores que geram o R3. Tá? Então, isso nos fornece, então, o quê? Que essa combinação linear e essa outra combinação linear, elas têm que ser iguais. Tá? Donde, então, nós vamos obter, né, facilmente que A1 vezes 1 mais AB1 vezes 0 vai dar A1, né? A2 vezes 0 mais B2 vezes 0 mais C2 vezes 0 vai dar 0. Né? Por outro lado, A1 vezes 1 mais B1 vezes 0 vai dar A1, aqui é 1, né? Tem um errinho ali. Isso tem que ser igual a A2 vezes 1 mais B2 vezes 0 mais C2 vezes 0. Então, obteríamos que A1 é igual a A2 aqui nessa segunda equação. Depois temos que A1 vezes 0 mais B1 vezes 0, ou seja, 0, é igual a A2 vezes 0 mais B2 vezes 1 mais C2 vezes 0. 0 é igual a B2. A1 vezes 0 mais B1 vezes 1, está aqui o B1, igual a A2 vezes 0 mais B2 vezes 0 mais C2 vezes 0. Então, B1 igual a 0. E A1 vezes 0 mais B1 vezes 0, que dá 0, tem que ser igual a A2 vezes 1 mais B2 vezes 0 mais C2 vezes 1. Então, 0 tem que ser igual a A2 mais C2. Ok. Então, isso aqui nos fornece facilmente, né, verificado que A1, A2, B1, B2 e C2 tem que ser iguais a 0. Tá? Isso quer dizer, então, que o W, né, como A1 e B1 são iguais a 0, W é o subespaço nulo, né? Voltando com esses vetores aqui, com esses coeficientes, perdão, aqui nessa combinação linear, né, que fornece o W, também verificamos que o W tem que ser o vetor nulo. Então, a interseção entre W1 e W2, né, é exatamente o subespaço nulo, né? E juntando o fato de que W1 mais W2 é o R5, então a W1, melhor, R5 é a soma direta de W1 com W2. Tá? E assim chegamos a o fim de mais um tópico, né, de espaços vetoriais. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.